Boa noite, amados irmãos. É um prazer estar novamente reunidos com vocês para meditarmos um pouco na palavra do Senhor e através da luz das Escrituras, nós podemos entender aquilo que Deus quer de nós, a maneira como nós devemos andar, proceder, caminhar, mesmo diante de momentos de aflição, luta, tribulação, mesmo nos momentos de incerteza, de situações que sobrevêm em nossas vidas, em que nós não temos a certeza dada pelos outros, ou até mesmo nós não temos uma firme certeza daquilo que está acontecendo, daquilo que vai acontecer, daquilo que estamos fazendo, daquilo que vamos fazer. Vamos examinar as Escrituras e ver pela palavra de Deus aquilo que Deus tem para nos dizer diante desses acontecimentos nesses últimos dias, até mesmo hoje, podemos ainda ver e ouvir através da mídia, através da televisão, do rádio, através dos meios de comunicação, realmente notícias que, de certa maneira, tiram a nossa alegria, a nossa paz, tiram o alívio, o conforto, o sossego, a tranquilidade que nós temos, Muitos têm perdido a esperança, ou a esperança de muitos não está centrada, não está, de certa maneira, firmada naquilo que Deus diz em Deus, porque não são todos que conhecem a Deus, Mas nós que conhecemos a esse Deus bondoso, maravilhoso, misericordioso, a nós que não só o conhecemos, mas Ele faz parte da nossa vida, Ele habita em nós, a Trindade, eterna, celeste, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles habitam em nós e é eles que nos dá discernimento, entendimento, compreensão de poder caminhar em momentos quando as coisas não vão bem. Mas vamos examinar as Escrituras e relembrar, compartilhar alguns versículos com os irmãos a respeito da esperança, a respeito da consolação, a respeito da paciência. Paciência, consolação e esperança através da Bíblia, através das Escrituras. É disso que as pessoas precisam, é disso que nós mais precisamos. Buscar a paciência, a consolação e a esperança que somente as Escrituras dão por meio de Jesus. Vamos ler o primeiro versículo, lá em Romanos capítulo 15, versículo 4. Vamos lá abrir nossas Bíblias e vamos ler Romanos capítulo 15, versículo 4, aonde diz: porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Aqui Paulo está falando aos irmãos em Roma e dizendo que tudo aquilo que outrora, no passado foi escrito, foi registrado, foi, de certa maneira, registrado para o ensino daqueles irmãos e nesse presente momento também para o nosso ensino, para o nosso aprendizado, para a nossa instrução, para o nosso conhecimento. Porque tudo quando dantes foi escrito, tudo aquilo que foi escrito antes, que foi, de certa maneira, anotado, que foi redigido, que foi registrado, para o nosso ensino foi escrito, para o nosso proveito, para que a gente possa tirar proveito daquilo que foi escrito, para o nosso benefício, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos a esperança. A esperança que nós temos, irmãos, ela vem por meio das Escrituras, E aqui ele fala da paciência, momento de calma, de sossego, de tranquilidade, momento onde temos equilíbrio, onde temos serenidade, mesmo em meio às adversidades. Porque ele fala paciência e consolação, alívio, conforto, refrigério, bem-estar. É disso que nós precisamos, é disso que o mundo precisa, porque as notícias que se ouve aqui que aumenta-se o número de mortes, vai se aumentar o número de mortes, aumenta-se o número de contaminados, vão se aumentar o número de contaminados, aumenta-se o número de leitos
e estão esgotando os números de leito, ainda que sejam criados e feitos mais hospitais, mais leitos, mais isso, mais aquilo. São notícias que vêm bombardeando o mundo. São notícias que vêm bombardeando o Brasil. A todo o momento, ou de tempo, ou fora de tempo, nós vemos o governo com a sua equipe trazer uma coletiva. E não vem palavra de esperança, palavra de consolo, palavra que pode trazer paciência às pessoas que estão inquietas, que estão apreensivas, pessoas que perderam até mesmo a alegria das coisas que este mundo tem para oferecer. Mas é através das Escrituras, da Palavra de Deus, daquilo que foi escrito no passado e hoje se faz presente em nossas vidas. Foi escrito para o nosso ensino, para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado, para a nossa instrução, né? Que pela paciência e consolação das Escrituras, pela consolação da Palavra de Deus, da Bíblia, nós tenhamos a esperança. Nós podemos, né, ter a expectativa, podemos ver possibilidade, podemos ver chance. Esperança quer dizer esperar e aguardar. Aguardar naquilo que Deus diz. É nisso que nós caminhamos, é nisso que nós estamos vivendo. Esperança também quer dizer acreditar, crer, confiar e ter fé. Né? Como o autor de Hebreus fala em Hebreus capítulo 11, versículo 1, versículo também muito conhecido dos irmãos, aonde diz, né, vamos lá um pouquinho, Hebreus capítulo 11, versículo 1, aonde diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé, ela é a base, é o alicerce, né? É o início das coisas que nós esperamos, e nós esperamos que esse momento venha passar, nós esperamos que esse momento possa se acabar tão logo, né? Muitas das vezes não podemos negar que o nosso coração habita naquele momento um sentimento, talvez não muito de alegria, de felicidade, porque quando relembramos os momentos que passávamos juntos, quando relembramos os lugares onde nós poderíamos passear, se alegrar, um shopping, um cinema, né, a praia, poder passear na praça, visitar os parentes, amigos, colegas, irmãos, se reunir na igreja para poder orar, louvar, exaltar e adorar a Deus, ter aquela comunhão que nós tínhamos. Então, nós, de certo momento, nós podemos, talvez nos entristecermos, mas a Bíblia diz que nós caminhamos pela fé. E a fé, ela é a base, é o alicerce de tudo aquilo que o ser humano pensa em fazer, do que ele vai fazer, do que ele está fazendo, né? Ela tem que ser o alicerce, ela tem que ser o fundamento. E aqui fala que é um fundamento firme, é um fundamento sólido, é um fundamento resistente, é um fundamento inabalável, é um fundamento seguro, né? É onde está depositada a nossa fé, ou assim é a nossa fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos que aconteçam. E também ela é a prova, né? É a prova das coisas que não estamos vendo. Ainda não podemos enxergar uma vacina, mas esperamos que Deus possa dar sabedoria e entendimento para médicos, cientistas, né? Pessoas que estudam para isso, para que possa criar uma vacina que venha combater esse vírus. Nós ainda não estamos vendo toda a igreja reunida, adorando a Deus, louvando, né, tendo a comunhão na palavra, a comunhão no partir do pão, mas nós esperamos pela fé, uma fé firme, uma fé sólida, uma fé consistente, né, uma fé inabalável, uma fé segura das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, que não se enxerga. Ela simplesmente é a prova. A fé é a evidência de tudo. A fé é a confirmação de tudo. A fé é o testemunho de tudo aquilo que nós esperamos e nós esperamos em Deus. E esperamos com paciência, né? Vamos em Romanos capítulo 8, voltar lá um pouquinho e vamos ler mais 2 versículos. Romanos capítulo 8, versículo 24 e versículo 25. Porque diz assim a palavra do Senhor:
porque em esperança fomos salvos. A esperança em Cristo, a esperança na eternidade, a esperança da libertação, a nossa esperança está depositada em Cristo. Porque aqui, ele diz aqui, porque em esperança nós fomos salvos, baseado na fé. Uma fé firme, sólida, uma fé inabalável, uma fé segura. A Bíblia diz, né, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. É essa fé que habita em nós e que não habita em todos os seres humanos que vivem no mundo. Por isso, numa conversa e outra, podemos ver pessoas impacientes, pessoas desconsoladas, pessoas sem esperança. E nós, irmãos, que temos essa paciência dada pelo Espírito Santo de Deus, nós que temos a consolação dada pelo Espírito Santo de Deus, nós que temos a esperança viva e eficaz dada pelo Espírito Santo de Deus, através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós podemos afirmar, primeiramente, que essa esperança em que nós acreditamos e confiamos, chamado Jesus, é por ela que nós somos salvos, né? Somos salvos de uma morte eterna, mas também somos salvos desses ataques que têm ocorrido no mundo, de palavras que não trazem esperança. E ele continua dizendo, ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. Muitos têm depositado a sua esperança naquilo que estão vendo no governo, talvez na medicina, talvez têm depositado a sua esperança numa imagem, na sua religião, né? Que não mostra a Cristo, que não mostra a salvação, que não mostra arrependimento de pecado, que não mostra o ser humano que sem Deus ele não é nada. Então, ora, a esperança que se vê, a esperança que o mundo está enxergando, está buscando, né? Não é esperança. Porque o que alguém vê, o que alguém enxerga, o que alguém olha, o que alguém observa, como também esperará, né? Mas se esperamos no que não vemos, com paciência esperamos, com calma, com tranquilidade, com sossego, né? Com equilíbrio. É nisso que nós esperamos. Mas se esperamos, se aguardando o que não vemos, e aqui o versículo não é contraditório, diz que com paciência nós esperamos. Onde é que está essa paciência, né? Vamos lá em Salmos 40, versículo 1, também muito conhecido pelos irmãos, né? Muito compartilhado, lido, meditado, estudado, mas a palavra de Deus, ela é para ser lida, para ser estudada, para ser meditada, mas o principal dela é para ser vivida, para ser praticada em nossas vidas. E aqui o salmista fala, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Assim como Davi, somos nós também. Devemos esperar com paciência no Senhor e ele vai se virar para nós, ele vai olhar, né? Deus ele tem olhado, observado a aflição ou a vida do seu povo. E aqui o salmista fala que ele se inclinou para mim, ele se virou, ele olhou, ele atentou para a minha vida e ouviu, escutou, atendeu o meu clamor, o meu rogo, a minha súplica, as minhas orações. A igreja tem clamado, a igreja tem suplicado, o povo de Deus tem de certa maneira, chorado aos pés de Deus. Então logo Deus ele vai responder como tem respondido, porque o povo de Deus não tem sentido tanto quanto o mundo tem sentido. Porque Deus tem nos fortalecido, Deus tem nos encorajado, Deus tem nos guardado, Deus tem suprido a nossa necessidade. Deus tem preservado o seu povo não só desse vírus, mas também de todas e outras doenças, né? Assaltos, perigos. Portanto, ele diz, esperei com paciência no Senhor, é assim que nós estamos esperando e é assim que nós devemos continuar esperando. Porque no tempo certo, no tempo de Deus, ele vai normalizar as situações e as coisas vão voltar a caminhar bem. Gostaria de deixar aqui um exemplo que fala de esperança, consolação e fé. Vamos lá no Evangelho de Lucas. Vamos ler o capítulo 1,
e vê que no livro de Hebreus, capítulo 11, fala dos heróis da fé, né, que através do testemunho de vida, eles deixaram escrito, deixaram registrado, né, em quem eles estavam confiando e acreditando. Aqui no Novo Testamento também podemos destacar talvez um herói da fé, um homem que não é tão citado entre as pregações, mas tem muito a nos ensinar. Lucas capítulo 2, do versículo 25 até o versículo 32. Diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, e esperando, aguardando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Aqui um exemplo de crente. Olhando para esse primeiro versículo aqui que fala de Simeão, né? E o significado do nome Simeão é ele ouviu, ou no hebraico quer dizer ouvinte. E nós somos ouvinte da palavra de Deus. Estamos a todo momento ouvindo a palavra do Senhor, seja ela lendo e ouvindo as suas próprias palavras, ouvindo a sua voz, seja ela ouvindo pregações, estudo, ensinamento. Nós temos o prazer e o privilégio, né, de poder ouvir a palavra de Deus. E aqui diz que em Jerusalém havia um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo. Justo quer dizer uma pessoa digna, quer dizer uma pessoa que é honesta, uma pessoa que é reta, que é íntegra, uma pessoa que vive uma vida de maneira direita e responsável. Então ele era um homem justo. Segundo ponto, ele era um homem temente a Deus. E o temor, o medo de Deus nos leva a obedecer, nos leva a ser adorador de Deus, nos leva a se reverenciar perante Deus, nos leva a respeitar a Deus, nos leva a honrar a Deus, nos leva a servir a Deus de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Então ele era um homem justo, temente a Deus. Nos faz lembrar de Jó, né? Jó capítulo 1, versículo 1, a Bíblia fala, o próprio Deus fala, né, que Jó era um homem justo, íntegro, reto e que fugia do mal. É um exemplo a ser seguido, né? E outro ponto importante é que diz que o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo de Deus estava sobre a vida dele. É quem guiava os seus passos, quem guiava as suas palavras, quem guiava o seu agir, o seu pensar, o seu caminhar. E ele era direcionado pelo Espírito Santo de Deus, por isso as suas ações eram uma ação de justiça e de temente, sendo temente a Deus. Por isso que a Bíblia nos diz, né, andar em espírito para que a gente não venha cumprir os desejos desenfreados da nossa carne. E assim Simeão andava. E continua dizendo, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, que ele não partiria, que ele não morreria antes que ele pudesse ver Jesus, antes que ele pudesse ver o Cristo do Senhor. E pelo Espírito, pelo mesmo Espírito Santo, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem, segundo o uso da lei, segundo o costume da lei. Então, quando ele chegou lá no templo, Simeão, ele pôde ver Jesus. Aqui no versículo 28 em diante diz, então ele o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse. Então, quando ele olhou para Jesus, aquela promessa que Deus havia dito lá em Isaías, que nasceria o Redentor, né? O príncipe da paz, o conselheiro. Então Jesus, Isaías descreve ele como o Salvador. E aqui fala que ele não veria, ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor, antes de ter visto, contemplado a salvação. Então ele tomou em seus braços, pegou em seus braços e louvou a Deus, exaltou a Deus, glorificou a Deus, enalteceu a Deus, louvou a Deus por aquele momento estar acontecendo na sua vida. E olha o que ele diz no versículo 29 em diante. Agora, Senhor,
despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Agora pode tomar para si o teu servo, pode cumprir na minha vida, né, o propósito do Senhor, que é o homem nascer, crescer, frutificar, envelhecer e morrer. A Bíblia aqui não descreve se Simeão tinha filho, se tinha esposa, mas ele fala com toda a paz, a calma, a tranquilidade, o equilíbrio, a serenidade, quando ele diz: agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra. O versículo 29 é o contexto do versículo 23, porque foi-lhe revelado, dito, né, falado, mostrado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Jesus. Então, quando ele viu Jesus, ele não só viu, mas ele pôde tocar na palavra da vida. Privilégio que Simeão teve, privilégio que a mulher do fluxo de sangue teve, privilégio que Pedro, Tiago, João teve, não só de ver, mas poder tocar em Jesus, a palavra da vida. Então ele diz: conforme ou segundo a sua palavra, contexto versículo 6, porque ele diz: pois já os meus olhos viram a sua salvação, pois os meus olhos estão vendo, enxergando a salvação que o Senhor prometeu trazer a Israel, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, para ser luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Deus um dia, irmãos, a Bíblia fala em João 3,16 que ele amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo, para que todo o ser humano que nele cresce, acreditasse, confiasse, tivesse a esperança nele, não morresse, mas tenha a vida eterna. Simeão tinha essa certeza no seu coração, a certeza da vida eterna. Por isso que ele fala com toda a tranquilidade: Senhor, agora pode tomar para si aquilo que te pertence, que é a minha vida, que é a minha pessoa. Porque os meus olhos já puderam não só ver, mas contemplar, e o privilégio de tocar na palavra, né, ou melhor dizendo, em Jesus, o meu Salvador, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para que todo aquele que nele crê, dentre povos, raças, línguas e nações, pudessem ter sobre as suas vidas a luz para iluminar os seus caminhos que estão em trevas. Vemos, irmãos, que é um momento que podemos dizer que é de trevas, porque tem se pregado, tem se mostrado, tem se falado sobre essa situação que o mundo atravessa. E as palavras são palavras que não trazem esperança. Mas a Bíblia traz a esperança se chama Jesus Cristo. Que as pessoas, irmãos, possam conhecer as Escrituras e aqueles que já conhecem possam crer e acreditar, para que tenham uma viva esperança, não esperando nas coisas deste mundo, mas nas coisas do mundo por vir. Que nós que temos essa viva esperança, que nós que temos a consolação do Espírito Santo, que nós que temos a paciência, a longanimidade, a temperança, o equilíbrio dado pelo Espírito Santo de Deus, possamos ser instrumento de Deus diante de nossos familiares, parentes, amigos, colegas, possamos aproveitar as oportunidades para poder pregar uma viva, forte, eficaz esperança através da fé em Cristo Jesus. Que Deus possa continuar nos abençoando, que possamos cada vez mais não olhar para aquilo que o mundo diz, mas para aquilo que a Escritura diz. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos e um bom término de semana na paz, na misericórdia e no amor de Deus. Um abraço a todos. Saudades.